Fala galera, estamos aqui hoje com o nosso primeiro Cloudcast e não podia faltar os queridinhos da Plátano, os diretores, o diretor comercial Giovanni Mantelli e o diretor técnico Eduardo Scheffer, cúmplice, amigo, padrinho. Que mais? Agora a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre o que rolou no começo da empresa, né, Giovanni? Que a gente tem umas pérolas aí que, ó, bem interessante. Pois é, Jaque, obrigado. E quem diria, né, Dudu? 5 anos aí de empresa, a gente sendo chamado de diretor, porra, Que luxo, gente. Que luxo. Só falta alguém aqui dando um cafezinho, não sei o que, né? A gente não tá acostumado com isso, né? Mas tá sendo um momento especial pra gente, 5 anos de empresa, 5 anos de bastante luta, um leão por dia pra matar, né? E temos que agradecer um pro outro aqui, porque tá sendo bem pauleira, né, Eduardo? Massa. Tá, mas conta um pouquinho que a galera não sabe como é que vocês se conheceram. Lá vem história, hein? Senta que lá vem história. Ai, senta que lá vem história. Quer começar o... 10 anos atrás? Não, 14, né, pô? Não, é pra não parecer tão Era uma antigo. Vez. Era uma vez. Então, vai lá. A nossa história data de 2007, 2008. Por aí. Acredito, né? Tu não lembra a data, meu Deus. Acho que 6 de julho de 2008. Então, pessoal, é uma amizade aqui de longa data. Aproximadamente 14 anos, né? A gente se conheceu trabalhando numa empresa de engenharia aqui em Florianópolis. Eu comecei como estagiário, né? E o Giovanni já trabalhava nessa empresa. Ele mudou da cidade natal dele, veio pra cá. E a gente acabou se conhecendo lá. Meu querido estagiário, eterno estagiário, né, Eduardo? Não, esse título ele já perdeu há muito tempo, né? Então a gente se conheceu, né, em 2007, 2008 e a gente atuou bastante tempo na mesma área, né, na área de administração de redes, servidores. E foi criando uma amizade, assim, bem legal. A gente virou amigos, deixamos, tipo, não só o trabalho na nossa vida, viramos amigos, começamos a trocar muita ideia, né? No futuro ele se tornou meu padrinho, a gente aí... Os caminhos foram se separando, mas parece que alguma coisa do destino queria nos unir, né? Ele trabalhava nessa empresa comigo, a gente trabalhou acho que uns 6 anos lá. Sim. 6, 7 anos mais ou menos juntos, né? A gente cresceu nessa empresa, tudo que a gente aprendeu foi praticamente lá, né? E por ironia do destino, ele acabou mudando de empresa, foi para a área de telecomunicações, mudou totalmente a tua vida, né? Foi para uma área totalmente nova, eu acho. Sim, deixei de ser estagiário. Exatamente. Que bom, né? Que bom. Finalmente. Deram uma subida nele. Deu um up na vida. Mas até hoje me chamam de estagiário. Alguns amigos das antigas. E o teu apelido lá, como é que era? Era Kid de Coxinha, não era? Não, era o Edu do Calzone. Edu do Calzone. Então o Eduardo acabou indo para outra empresa e eu também, anos depois, acabei mudando totalmente minha área. Fui trabalhar na área de servidores, na área de cloud e proteção de dados. E a gente sempre manteve contato, né? A gente sempre conversava via WhatsApp, via algum tipo de chat da época. E um dia pintou uma oportunidade para eu trazer o Eduardo para trabalhar comigo novamente, né? Então, outro ciclo... De novo, gente. Estava se iniciando e a peste do meu lado de novo, né? Resumo, era pra ser. Era pra ser. É pra ser, né? É pra ser, né? Era não, tá né? Sendo. Tá sendo. E que não acabe mais. A gente ficou separado uns belos anos, né? Acho que foram uns 3 anos. 3 anos que eu fiquei trabalhando na outra empresa. Parte de telecomunicações, parte de call center, desenvolvimento de software para call center. Segmentos diferentes, né? O Giovanni ainda foi pra parte de cloud, virtualização, parte de backup, ele trabalhava lá na outra empresa. E eu segui um outro ramo, né? Uma outra vertente da área de TI, que era a parte de desenvolvimento de software para call center, mais específico na área de VoIP, né? De telefonia sobre IP. Aí, um belo dia, né? Giovanni aparece lá. Tem um convite para te oferecer. Me faz um convite. E o que seria esse convite, Eduardo? Nossa Senhora. E aí sim, gente. Aí começa uma outra história, né? Aí eu recebi esse convite para trabalhar junto com o Giovanni, né? E o dono da outra empresa era um amigo em comum nosso. Então, eu já conhecia ele. Claro, a gente não vai falar de nomes aqui, mas é um grande amigo nosso. E ele me convidou para trabalhar junto com o Giovanni, né? Naquela época. E aí que entra uma parte bem curiosa da história, né?
Eu já estava propício a sair da empresa, né? Aquele ciclo já tinha se encerrado. E o Giovanni me convidou, eu fui lá. E aí começa o primeira como particularidade dessa história, né? Primeira pérola. Primeira. Exatamente. Aí o Giovanni, não, vamos fazer entrevista com o dono da empresa e tudo mais, né? Pra acertar os detalhes. E só que ninguém falou que a entrevista seria, né? Num hospital. Aí, Caraca. Exatamente. Ele estava lá, tava com problema de saúde e não podia sair, então minha primeira entrevista nesse novo ciclo foi com ele no hospital. Então já viu, né? Como que aconteceu isso. Totalmente incomum, né? Uma situação que nunca existiu, acho, né? Não, confesso que foi bem difícil, até para ver, por ver ele naquela situação, né? Tem todo esse fator emocional, ainda mais vendo ele naquela situação, então foi algo bem importante e ímpar, né, na minha carreira profissional. Que te deixou também com medo e incógnitas, né? Tu não sabia se estava tomando a decisão certa, né? Mas no final das contas, depois de muito susto, muito momentos de tristeza, né? A gente acabou dando certo, né? E eu lembro do dia exatamente, né? A gente foi no hospital, até tu me perguntou como é que ele estava bem, mas daí uma semana depois ele acabou falecendo, né? Ele veio a falecer uma semana depois. E aí, né, pessoal, era um amigo nosso, não tirando o lado empresarial, tirando o lado de negócios profissional, ele era um amigo nosso fora dali. Então, todo esse baque, toda essa carga veio pra cima da gente, né? Porque imagina, eu já tinha pedido pra sair na outra empresa, certo? Então, fiquei... Não tinha volta, né? Não tinha volta. Não dava pra chegar lá e bater na porta assim, tive uma crise existencial, dá pra contratar novamente? Não dava, né? Não tinha como fazer isso. Não dá pra falar assim, eu tive uma epifania, errei aqui na minha decisão, quero voltar, gente, me aceita aqui. Não, isso não existe. E não é né, que tu gente? fechou uma porta lá, é que eu realmente, né? Tu pediu pra sair Exato. mesmo. Mas no final das contas, quando ele faleceu, acabou. E aí a empresa dele fechou. Todo mundo... Exato. O Eduardo ficou desempregado porque pediu as contas, né? Pulou na mesa do ex-chefe dele, que eu não volto mais, não sei o quê, né? E daí, do nosso lado aqui, a empresa fechou, né? Não tinha mais o porquê existir e eu fui pra rua. Fui demitido e como foi isso pra vocês? Daí, tipo, há uma semana atrás tinha planos de negócio e trabalhar e acabou. Daí a gente, a gente tem duas opções, né? Vamos, vamos procurar emprego no mercado e virar CLT novamente, ou vamos tentar empreender, vamos criar um sonho, porque a gente não tinha sonho de empreender, né? A gente não queria, um dia eu quero ter uma empresa, quero ser, diretor, esse tipo de coisa. A gente nunca teve, eu principalmente nunca tive essa gana, né? Mas pintou uma luzinha, né? Vamos tentar empreender. O que a gente tem a perder? Nada. Tu tá no fundo do poço, né? Tu tem que procurar emprego, tu tem que pagar as contas, então o que a gente vai fazer? Vamos tentar empreender. Só que a gente não tinha R$1 no bolso, a gente não tinha caixa. O que eu tinha era pra viver pra minha vida, pra pagar minhas contas por 3, 4, 5 meses, né? Que eu sempre me planejo, né? Mas assim, tudo não tem nada a perder. Então vamos arriscar. A gente foi almoçar, a gente jantava, a gente saía, a gente se reunia para tentar bolar algum plano, o que a gente vai fazer. A gente resolveu analisar o mercado, o que o mercado estava precisando, né, Eduardo? E a gente viu um nicho legal. Eu já tinha contato com as fabricantes, né, que ajudaram a gente bastante, né, obrigado a todos aí. E a gente viu um nicho e atacou nesse novo nicho, que é a parte de proteção de dados, parte de cloud, parte de virtualização que estava em voga no momento, né? Então, a gente vamos arriscar. Vamos arriscar. E esse sonho acabou nascendo e dando certo no mesmo tempo. E hoje estamos aí há 5 anos, né? Eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá no início da criação, né, da empresa. E a palavra aqui, né, eu acho que coube muito naquele momento é perrengue, né? Nossa, é a palavra que mais... Olha, mas assim, existiu perrengues, vocês não tinham conhecimento de nada. Zero conhecimento. Né? Assim, eu não né? sabia como era ter uma empresa. Então, não dava... O que foi o ponto-chave, assim, o que realmente vocês fazem? Isso é importante a gente começar já, certo? A gente falar, eu lembro que vocês comentaram e tal, sim, né? De ter uma organização. Exato. Não dava pra meter o louco, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não dava. Mas e aí, qual foi as primeiras coisas que vocês pensaram, assim,
a gente tá com uma empresa agora. O que a gente precisa fazer? A gente tinha muito medo daquela estatística, né? Que diz que a maioria das empresas morre no primeiro ano, depois uma boa porcentagem morre no segundo e poucas chegam até o terceiro ano, né? Para isso não acontecer, a gente pensou, a gente tem que ser organizado, e a gente é organizado. Eu sempre fui enquanto eu era engenheiro técnico, eu sempre fui extremamente organizado, o Eduardo também. Sempre as coisas funcionavam redonda, né? Porque dois organizados. Exato. E chatos, né? Por que não trazer isso para a empresa? Porque muita empresa é desorganizada, né? Muita empresa, a gente pega... Na pandemia, muitas fecharam no primeiro mês, porque não tinham caixa, não tinham organização, né? Então, assim, cara, a gente tem que... E a gente não tinha R$1, né? Exato. Vamos começar com as planilhas, vamos organizar a empresa, vamos fazer uma estrutura de trabalho redonda desde o início, enquanto nós dois éramos a empresa. A gente trabalhava no quarto do Eduardo, o Eduardo na mesinha da escrivaninha, eu na cama dele, ou no chão com o notebook. A gente não tinha notebook, a gente não tinha nada. Mas a gente tinha organização. Então, foi ali que a gente começou, pé no chão sempre. A gente sempre foi organizado e com essa mentalidade de... tem um evento lá fora, dá para viajar? Tem dinheiro em caixa? Vamos. Não tem? Então a gente não vai, sabe? Então a gente, desde o início, foi organizado para chegar nesse nível, né? Pra gente chegar com 5 anos e tá tranquilo nesse momento, né? Então, foi lá no início que a gente... O conselho que vocês dariam, então, para quem quer empreender hoje seria organização. Eu percebo também que muitas empresas, inclusive também eu concordo que na pandemia aconteceu de muitas empresas fecharem por falta de organização. Tem gente que não sabe nem o que tem em caixa, né? Então, realmente, vocês fizeram o certo desde o começo. E não tinha como dar errado, né? Sim. Tem a questão da entrega também. Claro. Vocês falaram muito sobre isso. Quem não conhece vocês, mas eu que conheço um pouquinho, vocês falavam muito sobre a questão da entrega. Não se preocupa com caixa, se preocupa em entregar um bom resultado para o cliente. E isso foi o diferencial, né? Porque não era só mais um. Era um cliente com problemas reais ali e vocês deram um colo para eles. E para tu ter uma ideia, já que quando a gente abriu a Plátano em março, ela nasceu em março, né, de 2017. A gente foi ter ela oficialmente aberta em julho. Foram quase meio ano de empresa sem... Ela não estava criada, né? Então, aqui na prefeitura era complicado na época. Levava-se 3, 4 meses para abrir uma empresa. Então, a gente trabalhou 4, 5 meses sem faturar. A gente ia A gente captou muitos clientes, né? E foi na confiança. A gente tinha como objetivo entregar o produto para o cliente e depois a gente fatura. Depois a gente acerta, sabe? Então... Passamos perrengues, passamos meses sem faturar, sem entrar dinheiro, mas assim, isso trouxe a confiança do cliente com a gente hoje, sabe? Legal. Os primeiros clientes ajudaram bastante, então depois a gente faturou 3, 4 meses que estavam engargalados ali, né? Daí veio o caixa pra gente, então ajudou bastante, mas assim, o início foi bastante difícil pra gente. Como que vocês se viraram, assim, tipo, sem faturar? Como é que pagavam as contas, aluguel? Como é que foi? Porque, se vira nos 30, né? Imagina, tu era CLT, de uma hora pra outra, não tenho dinheiro, e agora? Não, né? Organização. A organização já vinha de antes, certo? Legal. E outro ponto que eu queria salientar aqui, né, que a gente começou a empresa organizados. E um dos pontos da organização é trabalhamos com prestação de serviço. Ou seja, contratos. Então, nada melhor do que começar uma empresa com o setor jurídico muito bem alinhado. Então, legal. esse foi um ponto-chave determinante no sucesso da empresa. Além da organização, foi o pessoal do jurídico. Exato. E eu queria agradecer a eles, né? Gabriel. Legal, O Gabriel é sensacional. Gabriel, sensacional. Quem estiver abrindo empresa aí, ó. É que são desafios, só que a gente não pode agarrar tudo, né? Eu não entendo de jurídico, eu não entendo de contabilidade, parte financeira. Então, assim, se tu não sabe, ou tu estuda ou tu terceiriza, né? Tu contrata pessoas para te ajudar, né? E foi o que aconteceu ali. As meninas da MIT, a Cris e a Luana, o Gabriel. Então, assim, quando a gente pegava serviço, a gente também não conseguia entregar alguns projetos mais complexos. A gente fazia parcerias com empresas de São Paulo. Então, para tentar trazer esse valor para a Plátano, né? Depois a gente foi se especializando e pegando esse conhecimento para entregar. Mas, assim, é um ecossistema. A gente precisa de pessoas prontas. Sim, profissionais, né? Profissionais dedicados e com a mesma qualidade para entregar tudo com excelência, né? E esse é um dos maiores erros de alguns empreendedores, né? Eles querem fazer tudo. Então, assim, o cara não é bom no marketing, ele é bom nas vendas, o cara não é bom no... Faz o teu melhor, né? Tu é especialista nisso, faça isso. Agora, não tenta fazer tudo, porque não vai ficar excelente, né? Então, assim, vocês já vieram com essa mentalidade de, cada macaco no seu galho. Exatamente. Né? Então, eu tenho um financeiro, eu tenho um jurídico, cada um vai fazer o seu melhor ali, e é isso. Né? Então, fluiu.
E é o medo, né, dos empreendedores, tipo, vou contratar pessoas para fazer coisas e a gente não tem caixa, não. Vocês já começaram alinhando isso. Legal. No início é um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente dividia as tarefas macros, né? Jurídico, financeiro, as coisas, porque a gente não tem conhecimento. Mas a gente fazia trabalho de 5, né? Sim, fazia por exatamente. 5. A gente, tipo, acabou o café, tinha que ir lá comprar café, trocar lixo, essas coisas a gente e ainda faz, né? Só que a empresa começou a crescer, a gente notou. A gente começou a contratar mais profissionais para nos ajudar, e quanto mais contrata, parece que aumenta o serviço, que era um medo que a gente tinha, né? Vamos botar mais uma cabeça, mais um engenheiro, mais um vendedor aqui, mas será que vai dar? Dá um medo, a gente fica em cima do muro, né? Analisando, mas a gente vê o resultado, né? Sim. Cada pessoa a gente coloca Exato. inicial. O pé no chão é muito importante, mas também é muito importante você saber dar um passinho a mais, naquele momento certo. Então, o empreendedor, acho que vem nessa pegada, a gente sempre teve muito pé no chão, todas as decisões foram muito baseado em fatos, né? A gente nunca se baseou no futuro. Será que vai dar? Será que não vai dar? Entendeu? Então, tudo foi baseado em fatos do que a gente tinha naquele momento. Sim. E isso foi o fator principal para a coisa realmente funcionar, né? Com certeza. Agora me conta, e as viagens, e os perrengues das viagens, Gestão? Dá pra contar? Tu que é casado aí? Ai, meu Deus! Olha, Tema delicado. Senta aqui e ouve a história. Vamos passar pro próximo assunto. Olha, Não lembro disso aí, cara. Essa imagem é montagem, tá, gente? Só queria falar que Não o sou marketing eu que fez aqui. um trabalho muito bem feito. Obrigada. Aquele charuto, ele não existe. É o fake, né? Giovanni também não. Aquilo É ali de pilha, é era um pendrive. pirulito que a gente tava. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, o tempo fez bem, tá? Fez bem. Nem tinha rugas, né? Nada. Como que foi a primeira viagem de vocês? Perrengue também, né? Como é que foi esse vamos, não vamos, e aí? Então, desde as viagens, a gente sempre foi meio certinho, né? Porque a gente costuma viajar em dupla e a gente tenta não deixar a empresa parada. E na época era pior ainda, porque a empresa era os dois só. Então é aquela história. Aqui vos fala. Eu vou num dia e tu vai no outro. Daí tu fica depois, eu volto no outro pra tentar manter a Redundância, empresa. gente, lembre-se disso. Exato. Alta disponibilidade. E se a gente viajar no mesmo dia, em aviões separados, tá? Exatamente. Sim. Mas assim, a primeira viagem foi para Estados Unidos, Chicago, se não me engano. E eu fui antes, o Eduardo foi depois, né? E deu problema, né, Eduardo? A gente tava no último dia, eu voltando pro Brasil. O Eduardo ficou, acho que um dia e pouco, trabalhando no hotel, porque deu problema em cliente. Então, assim, é legal, a gente se diverte, mas dá os perrengues, né? Agora a gente tá um pouquinho mais tranquilo, que tem um time grande, né? A Plátano começou com uns 2 aqui, hoje a gente tá com 10 colaboradores. Então, a empresa consegue trabalhar sem tanta dependência do Eduardo e do Giovanni, né? Então, Eu fiquei Exatamente. sabendo de um rolê de Miami aí que... Do sanduíche de lagosta, vocês querem contar? passa a bola pro Eduardo. Gente, perrengue todo mundo passa na vida, né? Como é que foi essa história? Tu já tinha experimentado sanduíche de lagosta? Pobre é triste. O pobre, ele quando vê um negócio que nunca comeu na vida, E o pior ele se emociona, gente. E o pior é o Não pobre adianta. com bom gosto ainda. né? Exato. É aquele pobre chato. É isso aí. A gente fez uma viagem pra Miami, né? Pra atender um evento da Vim. E a gente foi, digamos, desprovidos de muito capital. A gente Low fez um cost. cálculo errado, né? Pessoalmente falando. Então, a gente pegou, alugou um carro, desceu um Florida aqui. Florida Keys, exatamente, foi até o sul do estado. E lá a gente deparou com a famosa lagosta, que era bem famosa lá nessa região. E a gente pensou, ou a gente tá aqui, a gente já viajou até aqui, estamos aqui, a gente come ela ou não come? Porque se comer, vai ficar sem dinheiro o resto da viagem. Se não comer, a gente vai voltar pro Brasil arrependido do resto da vida, porque era Sei lá quando eu vou voltar aqui. Eu não sei se eu volto mais aqui. Eu acho que a gente viajou pra Flórida sem cartão. Deixamos o cartão no hotel, se eu não me engano, né? Eu acho que cada um foi com 50 ou 60 dólares. Né? Exato, foi com dinheiro contado. Assim, foi bonito. E a gente comeu, né? Depois eu vou comer um segundo, né? Aí o Eduardo, será? Daí eu vou comer também. Eu, puta. Não deveria ter pego esse segundo. No primeiro sanduíche, a gente já ficou com 50% do dinheiro. Aí no segundo sanduíche acabou 100%. A gente ficou sem nada de dinheiro pra ficar mais 2 dias inteiros nos Estados Unidos. E aí, o que faz, né, gente?
Aí se viram uns 30, Subway. A 1,50. Que loucura. Que loucura, nossa, aí... Sem contar que a gente fez Engraçado. 400 km pra ir tomar banho lá de mar, né? E eu esqueci a bermuda, tomei banho. Tive que voltar molhado. Tô molhado, que bonito, né? Foi nessa viagem que tu esqueceu o telefone no carro, não, né? É uma coisa muito... essa é uma coisa muito interessante. Eu tenho esse mau hábito de deixar o celular em cima dos carros. A gente tomou banho, eu deixei o celular em cima de um carro que tava do lado nosso. E depois a gente foi lá, se secou, trocou a roupa e foi embora. Era num parque nacional lá, fechado. Então, aí a gente tava voltando pro hotel, né? Acho que uns 20, 30 minutos depois eu... alguma coisa não tá certa, né? Tô sentindo falta de alguma coisa. O que será? Põe a mão aqui, a mão ali, olha aqui, olha lá. Ele não pôs a mão na minha coxa, né? Deixa Não. claro. Não, aquela escorregada. Aí eu olho pro lado, olho pro outro. Meu celular. Giovanni volta. Aí o Giovanni volta e... Cantando pneu, né? Cantando pneu. Tu deixou em cima... Tu deixou no carro de outra pessoa, não era No no carro de vocês? outra pessoa. Do carro do lado, que tava estacionado do lado. E ele comprou o celular 10 dias antes. Isso. Uma semana antes eu tinha comprado o celular. Chegamos lá. Tinha um monte de gente na volta do carro. Falei, já era esse celular, né? Acabou. Mentira, gente. Chegou lá, o celular tava aonde nem mexeu um centímetro. Se fosse no Brasil, nem o cheiro dele. Então... Foi muito interessante isso, porque o celular ficou ali, a vista mostra pra todo mundo. Mas, Passou tipo, muita ninguém gente mexeu. ali, ninguém encostou mexeu. no celular. Ninguém encostou no celular. Porque, né, obviamente, Tipo, era um telefone novo. o celular não pertence a eles, né? Então, por que eles vão mexer? Sim. Tem um lance meio de educação, assim, né? Que é Bastante. Fora do... Bastante educação. Que é impressionante, né? Gente saiu voando, né? Até pra entrar no parque, eu acho que era pago. O guardinha lá deixou entrar, né? Tivemos que convencer o guarda no parque, né? Naquele inglês super... Como é que tava o inglês de Naquele vocês inglês naquela época, afiadíssimo. assim, tipo, fluente? A gente falava mais que eles, porque o pessoal só fala espanhola. Miami era só espanhol. Miami é só espanhol. Praticamente. Tá. Então agora assim, ó, eu quero voltar numa pergunta que a galera tem uma dúvida quando fala o nome da empresa, né? É Platano Plátano. Plátano. Então assim, ó, vamos lá. A origem da Plátano, né? Por que é o nome Plátano? Então eu vou deixar que não sei qual de vocês dois que querem explicar um pouquinho, Então mas foi. é uma folha. Antes da explicação, acho que foi até uma briga, né? Coloca ou não o acento. Briga aí. é muito forte, Giovanni. É uma discussão, né? Discussão saudável. Troca de argumentos. Exato. Então, assim, põe acento ou não põe acento? Esteticamente, eu acho que ia ficar muito feio botar um acento no logo, então a gente optou por não. Então, o correto é Plátano. Colocamos 2 T só para ficar um pouquinho mais estiloso, um T remetendo à tecnologia, né? Uhum. Mas o certo é plátano. Por que plátano? Acho que muita gente do Brasil talvez não conheça essa árvore, né, Eduardo? Sim. Ela é bem comum aqui no sul, principalmente em áreas frias, né? Eu acho que na tua cidade tinha. Sim. Na minha cidade tinha algumas. Na Serra do Estado, lá no Rio Grande do Sul, tem bastante folha de plátano. E ela é também parecida com a bandeira lá do Canadá, né? Tem bastante dessa folha lá, a gente acha bonita, mas a gente escolheu mais por causa da nossa... Da nossa região. Isso, então... O Eduardo falou que um dia ele estava sentado e caiu uma folha em cima dele, daí ele, um nome bonitinho, né? Então vamos botar. Daí eu falei, não, ok. Tô brincando, mas é para homenagear o nosso estado, a nossa região. Mas não quer dizer que a gente só trabalha no sul, tá, pessoal? A gente trabalha no Brasil todo. No mundo, Então, né? agora, a partir de agora, né? É Plátano. Plátano. Pessoal, Plátano. 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 Isso aí. Exatamente. Vamos lá, então. E mais perrengues. Eu quero saber de mais perrengues. Que mais que rolou aí? Tem, além das viagens, nos perrengues com a logística. O que mais marcou no momento da empresa, assim, que vocês disseram, nossa, como é que a gente conseguiu fazer isso? Como que a gente conseguiu vencer isso? Como é que foi? Eu acredito que o empreendedorismo é uma luta constante, né? Ainda mais para nós dois que não nascemos assim. Éramos 2 técnicos, né? A gente trabalhava na área técnica 100% dedicado para esse setor. Então, a gente caiu nesse mundo de empreendedorismo e é uma luta constante. O perrengue acontece todo dia, na real, né? A gente não dorme, a gente acorda de madrugada pensando em
Que tipo de leão a gente vai matar no dia seguinte? Às vezes são 3 leões ao mesmo tempo, né? A gente tá pensando, tipo, a gente tá hoje em setembro, né? A gente já tá pensando em 2023. Então, assim, tem muita coisa, muito desafio. E para quem não tinha esse desafio no dia a dia, no início foi muito complicado, né? Eu, como o Eduardo falou, eu era engenheiro. Como que eu vou começar agora a empreender do nada? Tipo, captar cliente? Tivemos que nos reinventar. Né? Acho que essa é a palavra que eu queria falar. Porque a mente técnica, ela pensa de uma forma. Ela pensa basicamente em solução, em resolver um problema. Né? Um empreendedor não. O empreendedor, ele é projetista. Né? Exatamente. A minha mente é mais lógica. Então, vamos lá, gente. Tem que se reinventar. Agora é a nossa vez. Então, eu acho que se reinventar é a palavra que define o que a gente passou, né? E passa até hoje, exato, porque a gente está em constante aprendizado. E eu acho que é nessa linha aí. E eu acho que a nossa área tem muito a ver com essa palavra de se reinventar, porque a tecnologia hoje muda cada... Eu sempre digo, se tu tirar 30 dias de férias, tu voltou, já tá tudo diferente. Desatualizado. Então, a nossa empresa já se reinventou em 5 anos, 3 vezes no mínimo, né, Eduardo? É muita tecnologia, muita fabricante, muita solução, muita novidade chegando, e a gente tem que estar lá na frente pesquisando, né? Um estudo sempre. Constante. Nunca para. Nunca para. Não dá. Até o brinco, né? A gente nunca mais tem aqueles 5 minutinhos para matar tempo, para ver notícia, para tomar aquele cafezinho mais demorado. Não dá, porque tu tá o dia inteiro pesquisando soluções, e a gente tem que ficar na frente, porque a tecnologia muda muito rápido, vem como uma onda, né? Então, se tu dormir um tempo, tu é atropelado por ela, né? Então, assim, é direto. E a grande sacada é que a gente não pode esperar a onda chegar. Tem que estar na frente. Quando a marola tá nascendo lá no alto mar, a gente já tem que estar surfando ela lá. Porque quando ela chegar aqui, a gente já tem que estar apto a desenvolver aquela capacidade de entregar aquilo que aquela onda veio para oferecer. E a experiência, porque a gente tá notando isso desde o início, né? Exato. A gente tem uma parceria bem próxima com todo mundo que a gente trabalha, né? Com os fabricantes no Brasil, lá no exterior, com amigos, com outras empresas, né? E todo mundo comenta e a gente, porra, essa coisa aqui nem chegou no Brasil. Caramba. Passa-se 5 meses, 4, às vezes, tipo, menos que isso, e aquela solução já tá no Brasil. Já tem um monte de gente mexendo. Quando tu vê, essa solução já tá obsoleta, já virou uma commodity, né? Palavra Exato. Bonita que eu adoro falar. E quando tu vê, e a onda já passou e já vem outra coisa. Hoje, a gente começou a Plátano somente com virtualização de servidores, data center. Hoje, todo mundo mexe. O cliente já usa essa solução, ele já faz por conta, já opera sem muita necessidade técnica, né? E por isso que a gente foi para a área de proteção de dados, que é uma área que a gente está vivendo que é uma área o auge, né? Super, ultra, mega importante. Há 3 anos, né, Eduardo? Ninguém dava bola para backup. Exatamente. E a gente surfou essa marola há 5 anos atrás. Então, hoje, nós estamos muito maduros nessa área. A gente consegue entregar projetos de pequeno porte a projetos de grande porte, né? Com qualquer tipo de complexidade, qualquer tipo de aplicação. Então, esses 5 anos de amadurecimento da empresa nos colocou num patamar muito, muito bom mesmo. Muito, muito saudável. Não só na questão de organização, mas a questão de logística, de entrega, de processos. A empresa está extremamente organizada. Então, a gente nasceu organizado, cresceu organizado e vai continuar organizado. Exato. Porque esse é uma das palavras que define a empresa. Organização. E outra coisa que a gente também toca é não ficar nessa zona de conforto, né? Porque antigamente, qualquer empresa que existia, ela ficava por 5, 10, 15 anos em cima de uma tecnologia porque a coisa não mudava tanto. Hoje não dá para ficar só... O famoso commodity. Quem é da tecnologia sabe, né? Então, né, a gente começou, Eduardo, com virtualização, foi para cloud, foi para backup, aí fomos para a cloud, aí tá vindo a onda dos Kubernetes, dos containers. Então, assim, é coisa que a gente já tá prevendo, que já tá rolando aqui, a gente tem que estar à frente, né? A gente tem que inovar, tem muita solução chegando, né? Os fabricantes possuem muitos nichos, né? A gente tem que absorver e aprender para entregar para o cliente, que o cliente está pedindo. Então, a gente tem que estar na frente. E vocês imaginavam que ia chegar nessa dimensão toda, assim, com 10 colaboradores, visto como hoje uma empresa super moderna, descolada, né? Tem essa coisa que vocês sempre colocaram à frente de ser leve, né? Não trazer aquela coisa
ultrapassada de uma empresa quadrada e de tecnologia que já parece meio chato, né? Então, assim, como que é, né? Porque eu vejo que a gente é visto diferente, né? A gente é moderno. E uma das coisas também foi a tua abertura para o marketing também. Trazer um pouquinho, né? Fazer propaganda da pessoa. Tá vendendo peixe aqui, gente. Tô vendendo meu peixe, porque eu sou o marketing da empresa. Marketing gratuito, hein, né? Mas sim, e isso funcionou e eu tenho o maior orgulho de fazer parte, né? Eu acho que vai fazer o quê? Não sei quanto tempo que eu já tô na... 2 anos. 2 anos. 2 anos já que eu tô fazendo parte do marketing da empresa. E o que funcionou foi essa tua abertura, né? A abertura de vocês de tipo, ó, a gente não entende marketing, toca. E a liberdade de ser diferente, né? Porque muitas empresas, elas querem seguir um padrão. E com vocês foi totalmente o contrário. Então, eu me senti livre para fazer o diferente. E isso trouxe um resultado muito legal, né? Porque as pessoas conseguem notar que é diferente. Exato. Então, É uma identidade única. A Plátano. Os eventos, vocês vão todo mundo tipo, nossa, é incrível, o marketing é incrível. Então, e ajuda tanto já que no início da Plátano a gente corria atrás de cliente, né? A gente ligava, eu perdia tempo ligando, pegava uma lista, tipo, uma semana captando cliente, não dá certo. Tu dá 100 tiros para conseguir, às vezes, e aquele ainda te enrola, né? E a gente investiu muito, a gente investe, tu sabe, né? Tu cuida disso. Mas desde o início a gente investiu bastante nessa vitrine da Plátano, que é trabalhar em mídia social, LinkedIn, ser bem ativos. E desde então o cliente chega na Plátano. Eles encontram a gente no Google, encontram em qualquer mídia, nas fabricantes. Então, sem contar a indicação entre parceiros, né? A indicação entre clientes. Tem muito cliente que chega, cliente importante. Ah, eu vi vocês no site da Vim, vi vocês no site da fabricante ou no evento que vocês estão patrocinando, né? Isso aí atrai, dá um retorno legal pra gente, né? Então, é importante. Marketing, mostrar a cara pro mundo, né? A gente tem que sair do casulinho ali atrás do notebook, do monitor e dar a cara a tapa. E não só mostrar, né? Mas assim, de uma forma humanizada, de uma forma leve, não divertida. mais do mesmo, né? Exatamente, porque se a gente for ficar falando só de produto e serviço, o Instagram ele vai virar, não só o Instagram, né, mas as outras redes, vai virar uma coisa maçante. E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas conheçam vocês de verdade, né, e saber dessa história que é legal. Porque quem conhece hoje não tem nem noção do que foi, né? E tudo que se construiu até agora. Então, é bem legal. E graças à mentalidade moderna de vocês, a coisa funciona cada vez mais. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Legal. Respondendo a tua pergunta sobre o patamar da empresa, né? A dimensão que chegou hoje a Plátano. Eu acho que lá atrás, eu vou falar por mim, mas o Giovanni pode fazer as ponderações dele depois. Eu acredito que o foco sempre foi trabalhar. O trabalho. Todo o que vem depois é resultado, é consequência de um trabalho bem feito. Então, a dimensão que existe hoje é resultado de um trabalho que começou há 5 anos lá atrás. A gente nunca pensou em números. Os números são resultados de um trabalho bem feito. Né? Então, tudo que a Plátano conquistou hoje e vai conquistar é resultado de um trabalho bem feito. A entrega. Sólido. A boa entrega, né? Exato. O alicerce, a gente tem uma base muito forte. Ou seja, é o resultado, na minha visão, o resultado do sucesso. É que o que acontece também muito, assim, a maioria das empresas, elas já querem faturar de cara, né? Exatamente. Então, assim, faturamento, preciso me manter, preciso pagar espaço. Vocês foram tão pé no chão que no começo vocês não tinham nem sala. Então, era aquela coisa assim, calma aí, a gente não tem condições de ter uma sala agora. Vamos começar fazendo o nosso trabalho, né? Então... E mesmo quando quando começou a ter condições de uma sala, a gente não pegou a sala. Exato. Porque o pé no chão, de novo. Foi isso que trouxe a gente para uma condição mais satisfatória para depois, sim, alugar uma sala, trazer mais funcionário e assim por diante. Tanto que a gente ficou nessa última sala, a gente agora tá com mais um espaço aqui lá no prédio. E foi tempo, né? Foi algum tempo analisando, vamos conseguir, mas precisamos de gente. Então, tem que dar aquele passinho para poder evoluir, né? Tava começando a vir muito projeto ao mesmo tempo, né? E todo mundo sabe, todo mundo tem um limite. O Eduardo consegue atender X clientes por mês, por dia, ao mesmo tempo. A gente tem outros engenheiros também, é o mesmo esquema. Cada um atende um número X de clientes. Só que tava vindo Y. A gente precisava dar vazão para essa demanda, né? Fomos lá e contratamos mais um. Não podemos comprometer o resultado
da entrega de um projeto. Porque afeta a qualidade, né? Qualidade Aí é primordial Aí na tu tá empresa. atendendo um cliente, implantando, vem um cliente com outro, cliente com suporte, aí começa a atrasar. Quando tu vê, o padrão de qualidade Plátano vai água abaixo, né? Então é isso que a gente não quer. A gente cresce conforme a demanda, conforme a necessidade. E eu acho que é uma das fórmulas do sucesso. Não existe fórmula do sucesso, mas eu acho que é uma das coisas que ajuda a gente a alcançar, né? Aquele Pé no chão. estado, o pé no chão, aquele estado onde a gente quer estar, né? Então, assim, hoje a gente tá crescendo, a gente tá com 10, mais o ano que vem provavelmente mais 2 pessoas, 3. E assim, por diante, né? Tá, e é uma empresa de Floripa, que a gente, quem não sabe, Manezinha, né? Agora Manezinha. Manezinha. Mas assim, aonde já a Plátano chegou, assim? Ela já alcançou outras regiões que eu sei. Então, assim, já expandiu bastante, né? Então, a gente não fica limitado só a Florianópolis. Esse passarinho já voou longe. É Né? Foi longe. Tá em cada cidade que a gente nem acredita, né, Eduardo? E empresas, corporações que a gente nunca imaginou atender. Exato. Esse também eu acho... Claro, a gente não iremos citar nomes, mas grandes empresas... Inclusive governo, né? Inclusive o governo, exatamente. A gente atendendo grandes corporações, né? Que lá no início a gente nunca imaginou conseguir atender. Porque existe aquele medo, aquele receio lá no início. Será que vamos conseguir atender? Né? Então, o pé no chão nos trouxe a esse momento de hoje. Porque o será que vamos lá atrás nos fortaleceu para hoje a gente consegue e muito mais que isso. Uhum. Certo? Então... E dá medinho, né? Dá um medinho. Principalmente quando entram clientes enormes, né? Clientes a níveis nacionais. Então... E mundiais também, né? Exatamente. Multinacionais. Como iremos atender? Eu Será lembro que conseguimos dar conta, né? Eu lembro da primeira proposta que eu fechei, lembra? 2017, deu R$245 de comissão. Tava todo mundo lá com 2 meses de empresa, né? Foi tipo festa, meu Deus, que legal, não sei o que, né? E daí, tipo, era o máximo. Imagina, eu nunca vendi um produto, não sabia fazer nada na área comercial e já fechei uma comissão de R$200, né? E hoje a gente fala de outras cifras, de números, e daí quando tu olha, realmente assusta. E daí tu olha o cliente, meu Deus, onde a gente tá se metendo, né? E, tipo, é muito, assim, gratificante, sabe? Tu poder tá ajudando o cliente a chegar onde ele quer também, né? Eu vou falar um número agora que me veio na cabeça. Esse último cliente que a gente atendeu, está atendendo agora, é 2.000 vezes maior do que o primeiro cliente que a gente atendeu. Com certeza. Que legal. Com certeza. Que legal. E olha só que incrível, né? Meu Deus. É um número que assusta. Daí tu acaba não vendo mais o número, tu acaba vendo, tipo, a importância do cliente. A importância, o projeto, né? A gente não quer falar de números, a gente quer saber desse logotipo aqui tá em grandes empresas como um partner, né? Isso que a gente quer, tipo, que esse cliente indique a gente, como já acontece para um outro, olha, vai lá e fala com o pessoal da Plátano, os caras são bons, é isso que a gente quer, o feedback E positivo. sempre teve essa preocupação com a imagem da empresa, né? De fazer uma boa entrega, de realmente cuidar para que não queime, porque tem aquela coisa, né? Vou pegar todos os projetos do mundo. Não, vamos pegar porque a gente precisa de dinheiro. Não consegue entregar, queima o filme no mercado. E esse universo é um universo que é um piscar de olhos, tu já tá queimado no... É 5 anos para criar uma marca e 5 minutos para destruir ela. Se tu fizer uma coisa errada. E o mundo de TI é pequeno, pessoal. A informação, as notícias caminham. E parece que o Brasil ficou menor ainda. Tipo, tem gente que conhece a Plátano no Nordeste, no Norte. Então, assim, se tu fizer uma besteira, teu nome... Vai por água abaixo, é melhor tu trocar o nome da empresa. Né? É complicado. Então, assim, demora para crescer, mas todo mundo sabe, para estragar. Então, por isso que a gente preza, né? Qualidade, compromisso, um bom atendimento, uma boa comunicação com o cliente. Então, e quando a gente atua, não é só a nossa equipe que vai atuar, a gente tá junto. Eu tô nas reuniões iniciais, o Eduardo acompanha toda a parte dos projetos. Não rolou aquele negocinho assim, subiu pra cabeça agora para falar com os diretores, agende o seu horário. Até o pessoal chama de chefe, né? Sai, chefe não. Chega a ser engraçado. Não temos uma URA, né? Que você disca pra lá e aperta o botão número tal pra chegar e falar com alguém. Isso não existe. Para Né? falar Fala direto com com o a gente. Eduardo, digite 2. Giovanni, digite 4. Tem que escalar, né? Eu achei estranho, né? A parte você já veio trazer cafezinho. Aceita um café? Exato. Mas é isso aí, né? Mas esse é o crescimento, esse é o reconhecimento. Então, eu acho que
É muito legal. E era importante o nosso primeiro Cloudcast ser voltado para a história, porque a história tem um significado, tem uma coisa linda que foi essa conexão de vocês já se conhecerem, e era para ser, está sendo, né? Então vocês têm essa amizade, que é uma coisa muito legal. E um é muito diferente do outro, um tem uma cabeça muito técnica, o outro é muito comercial, e isso é o que faz o negócio funcionar. E a confiança também, né? Tipo, o Eduardo toca toda a parte técnica, eu nem me envolvo. Até eu tenho medo de me envolver e tomar um tapa, né? Porque já tô há 5 anos sem mexer. O tapa não ia tomar, não. Peteleco só. Cafunézinho, assim. Então Mas muito assim, legal. a gente dá ideias, a gente conversa muito, né? Eu fui técnico, eu tenho noção, então isso me ajuda a vender muito. Eu sei como que a coisa funciona. Então isso aí acho que uma das coisas que mais me ajudou a virar comercial, né? Eu sei vender o produto, sei entender como é que funciona. E às vezes eu dou troco alguma ideia, tento entender os projetos com eles para às vezes eu consigo ajudar em algo, né? Não tô tão inútil lá na parte técnica. Mas assim, ajuda. Eu não me meto muito, o Eduardo não se mete muito na área. Não, eu vejo que tem um respeito muito legal, assim. Isso é muito bom. Vocês conseguem compartilhar as ideias, mas ao mesmo tempo vocês respeitam muito, assim, o espaço um do outro, né? E o que... tu é dessa parte, eu sou dessa, então, mas isso aqui pode ser, pode. Eu acho muito legal isso. É uma relação de confiança, né? casamento, né? É um casamento praticamente com as mesmas regras. Ainda bem que não são todas. Mas assim, tem que respeitar, tem que entender, tem que, tipo, trabalhar junto, né? Então... E os planos para o futuro? Tem? Não tem? Será que fica para o próximo? Próximo podcast. Então, a gente está inovando, né? A gente agora trouxe esse mecanismo novo de comunicação que a gente sempre pensou, né? Agora a gente vai trazer pessoas especializadas nas diversas tecnologias que a gente atua para vir aqui bater um papo com a gente, para explicar, para trazer esse conhecimento para os clientes, né? E a empresa crescer, né? A gente não quer ficar sempre na mesma. A gente sempre quer dar aquele passinho a mais para vir mais um desafio de empreender, de crescer, né? Pra gente perder esse medo. Não é um medo, né? Mas é aquela vontade do algo a mais. A gente quer novas tecnologias também, né? Sim. Então a gente tem que caminhar assim pra frente. A gente tá sempre com um pezinho lá na marola e um pé aqui na onda. Ou seja, a gente tá sempre olhando as tendências de mercado para aplicar, quando elas chegarem, nós estarmos aptos para entregar isso com excelência. Então, acho que essa é um grande diferencial da nossa empresa. Muito legal. Foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que foi bem importante mesmo esse compartilhar histórias. E os nossos próximos vai ser com os convidados que também são peças importantes da empresa. Também são peças super importantes. Eu agradeço o tempo de vocês aqui assistindo a gente. E fica até para a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, Jaque. Obrigado a todos e até o episódio 2. Valeu.